Ainda não está a transmitir, pois não? Está? Muito boa tarde a todos. É com imenso gosto que estamos aqui hoje então reunidos para esta mesa redonda que se dedica a discutir Byzantium in the Iberian Southwest do século V ao século VIII, portanto Bizâncio no sudoeste ibérico. Esta é uma iniciativa para a qual fomos desafiados pela professora Mariângela da Universidade dos Estudos de Messina, e é uma iniciativa do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, mas a minha referência em último lugar à GEO não é de maneira nenhuma em último lugar, deveria ser exatamente em primeiro, porque realmente também encontramos aqui na GEO, no Gabinete de Estudos Alicipenenses da Câmara Municipal de Lisboa, e portanto o nosso agradecimento vai também para a arquiteta Hélia Silva, a coordenadora deste gabinete, que nos acolhe aqui hoje para discutir este tema de maior interesse. O meu nome é Catarina Viegas, eu vou estar aqui enquanto moderadora, apenas fazendo alguma apresentação sobre o tema em geral e sobre sobre os nossos convidados, sobre as pessoas que integram aqui este painel que hoje aqui discutimos. E, em primeiro lugar, falará o professor Carlos Fabião, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Arqueologia, que trabalha temas relacionados com a Antiguidade Tardia e época romana. Enfim, estes convidados não necessitam praticamente de apresentação, e é autor e coautor de centenas de títulos de publicações, trabalhos monográficos, artigos científicos, e diria também responsável por esta preocupação que também aqui nos traz hoje, de divulgação também de ciência, em que esta iniciativa se integra. Posteriormente darei a palavra a Manuel Fialho, que é natural também de Lisboa, investigador aqui do Centro de Estudos Alicipenenses, também integrado no Centro de História da Universidade de Lisboa, investigador colaborador da UNIARC, do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, e que tem a sua tese de doutoramento sobre História Medieval, Mudança Urbana na Lisboa Medieval, das Taifas a Dom Dinis. Atualmente trabalha na História dos Judeus de Portugal, na Arqueologia Medieval do período islâmico. Publicou também já dezenas de títulos e participou em vários eventos científicos, nacionais e internacionais. O professor Hermenegildo Fernandes vai depois também fazer-nos a sua apresentação sobre este tema. É professor catedrático na área de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição onde foi eleito em 24 diretor, investigador integrado do Centro de História da Universidade de Lisboa, e a sua investigação foca-se, como todos sabemos também, nas transições das sociedades islâmica para a cristã na Península Ibérica Ocidental, nomeadamente sobre a integração das instituições islâmicas, tanto numa perspectiva económica como territorial, no reino cristão de Portugal. Publicou também centenas de títulos, entre estudos monográficos, artigos científicos, obras de divulgação, em editoras nacionais e internacionais. O tema que nos traz hoje é um tema o tema de Bizâncio no Sudoeste é um tema que acolhe sempre o maior interesse, na medida em que trata-se realmente de uma temática que é quase invisível quando procuramos os testemunhos materiais realmente da presença bizantina no nosso território. A presença da influência bizantina é mais fácil de rastrear. Na investigação que temos vindo a realizar no território algarvio, procuramos por vezes estes traços da presença bizantina, muitas vezes confundidos também com esse fenómeno que durante toda a Antiguidade Tardia vai realmente, ocupar esta região, como seja a difusão do cristianismo,
e nesse fenómeno transversal nós encontramos, nomeadamente em Ossónoba, na principal cidade de Algarvia, encontramos testemunhos destes primeiros, deste primeiro bispo, deste participante no Concílio de Elvira, logo no século IV. Realmente temos aqui testemunhos logo das primeiras etapas do cristianismo. Por outro lado, essa presença bizantina pode-nos ser trazida também pelos contactos comerciais que se mantêm durante toda esta etapa com o Mediterrâneo Oriental, não apenas contactos comerciais, não apenas com o Mediterrâneo, como nomeadamente veremos com o Norte da África, mas também com o Mediterrâneo Oriental e, efetivamente, esta paisagem urbana que se cristianiza, muito provavelmente devido à presença de comunidades orientais que estarão nesta região. Na realidade, esta paisagem humana também vai depois efetivamente expandir-se para o mundo rural e vamos assistir também a esta presença cristã na transformação das grandes vilas, na transformação dos grandes estabelecimentos rurais, ainda herdeiros da tradição romana, e, portanto, é um pouco este quadro que hoje iremos aqui discutir, certamente, também olhando para focos da maior importância para a presença bizantina ou a influência bizantina no nosso território, Lisboa, Faro, sítios como Mértola, naturalmente virão à nossa discussão, e mesmo entendendo toda a instabilidade que as fontes escritas podem trazer-nos pela presença dos povos germânicos, efetivamente as fontes indicam-nos que realmente parte do Algarve poderá ter estado sob domínio bizantino e, portanto, essa é uma das realidades que depois poderemos aqui trazer. Mas eu não vou alongar, não vou abusar do meu papel de moderadora e vou imediatamente dar a palavra ao professor Carlos Fabião para fazer então a sua apresentação sobre este tema. Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer ao Gabinete de Estudos Oliciponenses a iniciativa e o ter acolhido aqui esta colaboração conjunta, que é, no fundo, a continuação de uma colaboração frutuosa que os nossos centros de investigação e o Gabinete têm desenvolvido ao longo destes anos. Esperamos que possamos continuar e incrementar esta colaboração. A minha intervenção é uma intervenção centrada, digamos assim, naquilo que considero ser os três temas, ou os três problemas que informam a leitura do que se passa na Península Ibérica num âmbito cronológico, e é desse âmbito cronológico que eu vou falar, fundamentalmente do século V ao século VII. Naturalmente, este período é um período marcado pela ideia da queda do Império Romano. Toda a gente fala da queda do Império Romano, uma realidade que aconteceu no século V, mas muitas vezes esquecemos que o Império Romano não caiu. O que aconteceu foi a desagregação da metade ocidental, a outra metade, a metade oriental, permaneceu até ao século XV, sendo que essa metade oriental era uma metade de língua grega, aquela que nós chamamos tradicionalmente os bizantinos, mas que a si próprios se chamavam Romanoi. Portanto, o Império Romano continuava vivo. Este tema é um tema que começa por ter aquilo que podemos chamar um problema historiográfico. E eu gostaria de começar justamente por aí. E o problema historiográfico pode balizar-se fundamentalmente na existência de referências literárias que têm que ser lidas, como direi, com devida cautela. Ou seja, esta fonte, que é uma das fontes fundamentais sempre trazida à colação quando tratamos deste período, a crónica do Bispo Idácio de Chaves, é extremamente interessante e extremamente informativa, embora frequentemente se tome da crónica do Idácio de Chaves
apenas, digamos assim, metade do que ela contém. Vamos ver aqui um pequeno exemplo, justamente os acontecimentos desse ano fundamental, o ano 409, que a historiografia tradicional assinala justamente como a época das invasões bárbaras na Península Ibérica. Sabemos hoje em dia, obviamente, que essas invasões não são propriamente invasões, são um processo de abertura de portas de entrada, de acomodação, digamos assim, acomodação que, obviamente, não foi recebida de formas bastante diversificadas, normalmente terá sido celebrada por quem se acomodou, menos celebrada por quem teve que acolher estes forasteiros, estes migrantes, no fundo. Eu penso que os tempos que correm, hoje em dia, aqui na nossa Europa, são tempos propícios à compreensão, efetivamente, de que é que consistiu esse processo, que, repito, não foi propriamente um processo de invasão. Estas gentes não queriam destruir o Império Romano, pelo contrário, queriam viver dentro do Império Romano, queriam ser recebidos, ter espaço, beneficiar, digamos assim, do que consideravam os benefícios, mas, obviamente, quem estava, como digo, nem sempre os acolheu da melhor maneira. A literatura da época, particularmente a crónica do Inácio de Chaves, tem que ser entendida numa perspectiva do que era a cultura cristã desta época. A cultura cristã desta época era uma cultura que buscava um momento de redenção, e esse momento de redenção estava consubstanciado na Bíblia como o livro do Apocalipse. Esse livro do Apocalipse, o Apocalipse é justamente isso, era o momento da redenção, o momento em que se ascendia ao reino dos céus. E, portanto, ascendia-se através de um processo que tinha uma dimensão disruptiva, não é? E, portanto, estes autores buscam desesperadamente a identificação desses elementos e a valorização desses elementos disruptivos, porque esses elementos disruptivos eram justamente o sinal de que estava próximo o Apocalipse. Centremos então aqui na questão da narrativa do Bispo Inácio. Este ponto é um ponto constantemente referido, do ano de 410. Enquanto por toda a Espanha os bárbaros se entregam a bacanais e a epidemia da peste não faz menores devastações, eu sublinhei aqui a vermelho que me parece interessante, este ambiente disruptivo transmitido. Os víveres armazenados nas cidades são esbulhados pelo tirânico coletor de impostos e os militares esgotam riqueza e víveres e encarregam-se de tudo malbaratar, pois, graças a uma fome medonha, a tal ponto que, sob o acicate da fome, carne humana é devorada por uma najete, por aí fora, e deste modo, pelas 4 pragas, a saber, ferro, fome, peste e feras, se viciadas por toda a parte no mundo inteiro, se cumprem os avisos anunciados pelo Senhor através dos profetas. Portanto, estes elementos supostamente disruptivos são valorizados pelo autor precisamente como os sinais de que se aproxima o fim dos tempos, não na perspectiva catastrofista, obviamente, a perspectiva catastrofista, diria eu, própria de ateus ou de incrédulos, ou de gente que não espera justamente o momento da redenção, mas esse fim dos tempos visto justamente como o momento da redenção. Eu sublinhava que nesta suposta situação disruptiva há os tais tirânicos coletores de impostos e os militares, portanto há qualquer coisa do que é a administração tradicional que continua a existir. E aparece-nos neste discurso aparentemente caótico, poderíamos pensar que se trata de uma galécia, o Inácio é o bispo de Chaves, longínqua e entrega à sua sorte. Mas depois aparecem apontamentos destes. Para o ano de 435, Inácio recebe notícias das querelas teológicas do Oriente, por intermédio de um tal Germano, presbítero da Arábia, que veio à Galécia com outros gregos.
Portanto, há uma circulação de gentes e de informação. 457, a mesma coisa. Notícias do Oriente transmitidas pelos navios que aportam a Sevilha. A informação circula também dentro da própria Península Ibérica. No meio disto tudo, o que é que está a acontecer? Há aqui um aspecto que me parece interessante, uma inscrição, hoje perdida, infelizmente, datada de 466, de Mérida, em que há um dux, não sabemos o que é este dux, de nome Sala, e um bispo de nome Zenão, que repararam as muralhas e a ponte de Augusta Emérita. Ou seja, há uma conjugação, e esse é provavelmente um dos aspectos mais importantes a reter, uma conjugação entre aquilo que chamaríamos hoje o poder eclesiástico e o poder laico, que convergem para a manutenção digamos assim, de alguns equipamentos básicos das cidades. Na vida dos Santos Padres emeritenses, por exemplo, temos a notícia de um bispo Paulo de origem oriental, que nos meados do século VI é o bispo de Mérida, e também do seu sobrinho Fidel, que lhe sucedeu. Ambos, segundo a vida dos Santos Padres emeritenses, chegados à cidade nas naves dos mercadores orientais. Ora, não há naves que cheguem a Mérida, porque não é acessível a partir do mar. Portanto, estes mercadores orientais que chegam a Mérida vêm de duas uma, ou a partir do sul, ou a partir do ocidente, nomeadamente deste estuário do Tejo. Mas, continuando no tempo, vamos encontrar, em pleno século VI, um personagem extremamente importante, o bispo bracarense Martinho, conhecido como São Martinho de Dume, fundador do Mosteiro de Dume em Braga, bispo de Dume e depois arcebispo de Braga, tudo isto no século VI. De onde é que vem este apóstolo dos suevos, como também é conhecido, da Panónia? Ou seja, é mais um oriental que vem até à Península Ibérica e que aqui tem uma importância significativa. Estes diversos elementos não são tanto os elementos valorizados. Elemento valorizado é, por exemplo, isto. A crónica de Idácio diz-nos que Conímbriga, em 465, foi, digamos que, atacada em termos muito relativos. É extremamente interessante as nuances linguísticas do Idácio. O que ele diz é que os suevos entraram por ardis em Conímbriga. E depois, em 468, Conímbriga foi ludibriada na paz e posta a saque. Isto significa uma coisa muito simples, que hoje em dia nós sabemos também, é que estes suevos não tinham capacidade para tomar uma cidade fortificada. Todas as suas intervenções, todas as suas entradas nas cidades são por ardis e por o que sugere, efetivamente, aquilo que podemos chamar alguma relação. Estas duas citações vamos retê-las porque mais adiante vou falar deste assunto. Para lá do tema historiográfico há aquilo que podemos chamar a dimensão arqueológica, e essa é efetivamente aquela que mais me interessa, e nessa dimensão arqueológica podemos encarar a Península Ibérica em duas perspectivas: como lugar de destino, como sítio em comunicação com o Oriente, mas também como um lugar de articulação entre o Mediterrâneo e o Atlântico, e procurarei explicar em que medida podemos ver isso. Pegando nas tais citações do Idácio, no célebre colóquio realizado em Conímbriga, em 1975, na sequência do grande projeto luso-francês de escavações que ali aconteceu, estiveram presentes os grandes especialistas de cerâmicas romanas da época, particularmente o John Ace, que era o autor do grande estudo, ainda hoje uma referência fundamental para as cerâmicas tardias, quer de produção norte-africana, quer de produção oriental, e o John Ace saudou a identificação de exemplares da sigilata focense na cidade de Conímbriga,
por uma razão muito simples, dizia ele, a presença destas cerâmicas aqui constituem a chave de compreensão de como é que aparecem estas cerâmicas orientais no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Era uma coisa completamente enigmática, porque na altura em que o John Hayes produz o seu trabalho, não estava documentada no ocidente da Península Ibérica esta cerâmica. O ponto interessante deste debate é que o John Hayes tinha proposto as suas cronologias para as cerâmicas e no debate das cerâmicas de Conímbriga, por isso é que o tema historiográfico se articula tão estreitamente com o problema arqueológico, no colóquio houve autores que contestavam as cronologias propostas pelo John Hayes porque essas cerâmicas estavam presentes em Conímbriga e supostamente Conímbriga tinha-se eclipsado nos meados do século V, justamente porque, fazendo prevalecer a notícia de Idácio sobre o que era o registro arqueológico. Um outro investigador fundamental, o Nino Lambolha, tem uma observação absolutamente certeira. Dizia ele que, perante essas cerâmicas orientais, documentadas em Conímbriga e já conhecidas também em Troia, o Nino Lambolha dizia que Conímbriga não é seguramente uma exceção e, portanto, vai-se encontrar algures em Portugal materiais semelhantes. Portanto, é só uma questão de esperar e de procurar esses mesmos materiais e diz justamente que é necessário reanalisar a história das relações Oriente-Ocidente para estes períodos. Bom, as investigações têm prosseguido e justamente a professora Catarina Viegas, no estudo que dedicou aos materiais arqueológicos, à dinâmica económica do Algarve na Antiguidade, identificou numa série de sítios, não somente no que eram as principais cidades, nomeadamente Ossónova, hoje Faro, e Balsa, situada na zona da Quinta de Torre de Aires, perto de Tavira, a presença destes materiais tardios, mas também em sítios como o Cerro da Vila, em Lolé, perto de Quarteira, e Milreu, em Faro, nas imediações de Faro, em Estói, nas imediações de Faro, ou seja, a presença destes materiais não somente em âmbitos urbanos, mas também em âmbitos rurais. A investigação desenvolvida em Mértola tem-nos mostrado que há um padrão semelhante, ou seja, há uma continuidade das relações ao longo do século V e do século VI. Estas cerâmicas orientais estão presentes também abundantemente, na altura do tal colóquio de 75, eram conhecidos apenas em 2 sítios. Em 2009 eu fiz um levantamento de algumas destas presenças e esta carta está, obviamente, também bastante desatualizada, na medida em que há muito mais pontos onde se documentam estas cerâmicas. O que é interessante neste caso? Em primeiro lugar, a dimensão da distribuição. Em segundo lugar, que essa distribuição aparece num registro tanto costeiro como no interior, e isso é extremamente interessante porque, ao termos essa presença em centros urbanos e em centros rurais, isto significa que, tal como acontecia anteriormente, as cidades continuam a funcionar não só como pontos de recepção, mas como pontos de redistribuição destes materiais para os seus territórios. Temos também, hoje em dia, conhecido o panorama das ânforas orientais, isto é, dos contentores que transportaram alimentos, e essas ânforas orientais estão também presentes nos sítios arqueológicos do espaço hoje português, nomeadamente, e uma vez mais, e estas cartas são sempre cartas que pecam por defeito, como eu costumo dizer aos meus estudantes, estas cartas de distribuição são cartas de distribuição da investigação, não são da distribuição dos produtos, ou seja, estão documentados nestes lugares porque houve gente a investigar estes lugares e a chamar a atenção para os materiais. Não quer dizer que isto seja a representação da sua distribuição no território.
E uma vez mais temos um padrão, reparem, com as ânforas, parecido com o das cerâmicas finas e, uma vez mais, temos aqui justamente o tal ponto em que eu dizia. Este lugar não é só um lugar de destino, a Península Ibérica, o Ocidente da Península Ibérica não é só um lugar de destino, é um lugar também de articulação entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Chamo a vossa atenção para esta representação. Aqui o mapa, o que tem ali no sudoeste da Grã-Bretanha, é o lugar onde se documenta a presença destas ânforas orientais. E, portanto, esta distribuição revela claramente, e vamos ver como há outros mapas semelhantes, quer para as cerâmicas finas, quer para outros materiais, que se efetivamente o eixo principal de comunicação não fosse o eixo atlântico, a distribuição seria obviamente uma distribuição diferente. Não seria uma distribuição centrada no sudoeste, mas bastante mais disseminada em outras paragens. Uma das questões que se coloca naturalmente é quais são os meios de transação neste universo. E aqui é importante chamar a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, a moeda continua a existir, continua a circular, embora esteja extraordinariamente subrepresentada no registro arqueológico. E está subrepresentada por uma razão muito simples, porque não tem sido publicada nem divulgada e porque, em boa parte, escapa ao controle da informação arqueológica pela ação depredadora dos utilizadores de detectores de metais. A escassez da moeda bizantina no registro arqueológico do atual território português contrasta vivamente com aquilo que nós encontramos, por exemplo, nos chats dos sites de detectoristas, em que aparecem moedas bizantinas a toda a hora, e contrasta também com as feiras de velharias, onde essas moedas aparecem à venda, porque ainda por cima são moedas de escasso valor em termos, faz escasso valor venal em termos de procura, e portanto vão parar a essas feiras de velharias com alguma frequência. Uma vez mais, é significativo que ela esteja representada também em zonas do interior. Há efetivamente uma história de um conjunto de termizes de Anastácio que terá sido recolhido em contexto subaquático e que documentaria a presença de um barco naufragado de origem oriental, e este decadúmio do Justiniano I, aliás, são maioritariamente conhecidas moedas dos Justinianos, justamente da tal fase da reconquista do Império do Oriente sobre o Ocidente, que apareceu numa ocultação, o Tesouro da Menoita. Aquele Tesouro da Menoita foi recolhido por uns camponeses nos anos 40, e eu diria que nós só acreditamos naquilo precisamente porque foi recolhido nos anos 40. Se aparecesse hoje alguma pessoa a dizer que tinha encontrado uma ocultação monetária com o perfil do chamado Tesouro da Menoita, ninguém acreditava, porque é uma reunião de moeda que vai desde a época republicana do século I a.C. até a peça mais recente, justamente o decanúmio de Justiniano I. Parece que quem ocultou era colecionador de moedas, ou melhor, representante de várias gerações de colecionadores de moedas. Mas, por falar em moedas, reparem bem, há um trabalho recente, interessante, sobre a carta da distribuição dos achados de moeda bizantina na Grã-Bretanha. E vejam bem como esta carta, uma vez mais, puxa substancialmente para o sudoeste da Grã-Bretanha, à semelhança do que nós documentamos com as cerâmicas finas e com as cerâmicas e com as ânforas. Isto porque o Ocidente continuava a ter a moeda a circular, não só a moeda romana tardia, mas também uma questão que foi controversa durante muito tempo e hoje em dia é relativamente pacífico, com as emissões monetárias em cobre dos reinos godos. Qual é o problema dessas emissões monetárias? Nós conhecemos muitos exemplares, não conhecemos esse material saído de escavações.
E a explicação está aqui. Estão a ver aqui vários destes exemplares e estão a ver aqui uma fotografia muito curiosa, muito interessante, de um site de numismática espanhol que coloca justamente esta moeda em cima de uma moeda de 1 cêntimo. Sabe o que é que isto significa? Nas escavações arqueológicas, mesmo que haja crivagem de terras, muito facilmente este material não é recolhido. De tal forma que isto aparece depois. Como é que nós conhecemos estas moedas em relativamente grande profusão? Justamente nos leilões e no mercado de antiguidades, obtidas as ditas moedas pelos detectoristas. Só para terem uma ideia, há um conjunto de emissões que estão atribuídas a Mérida. Há centenas de escavações arqueológicas na área urbana de Mérida. E as únicas moedas dessas atribuídas a Mérida que estão no Museu Nacional de Arte Romano foram moedas compradas num leilão, porque nas escavações propriamente ditas não há registro da sua presença, justamente por causa destes problemas. Um outro ponto extremamente interessante que merece ser explorado é justamente a dimensão dos ponderais. Os ponderais, em que é que os ponderais são importantes? Os ponderais são um peso padrão. Se nós temos um processo de transação e se transacionam mercadorias, se transacionam produtos, é preciso saber qual é o valor efetivo desses produtos. É claro que estes ponderais não servem para pesar carne, nem para pesar outros artigos maiores. Servem sim, por exemplo, para aferir peso de metais preciosos num quadro de transação. E um exemplo muito interessante é justamente o de Santa Marta das Cortiças, Falperra, Braga, que é um sítio arqueológico que mereceria uma outra atenção. Foi trabalhado, e muito bem trabalhado, pelo Rigoto de Sousa, aqui há uns anos, está praticamente abandonado, e é um sítio onde existe uma relação direta entre a Braga, capital sueva, e aquilo que lá foi encontrado. E o que lá foi encontrado, para além das emissões suevas, estas emissões monetárias suevas em prata são muito interessantes porque continuam a perpetuar a efígie do imperador Honório. Já o Honório tinha morrido há não sei quanto tempo, e este perpetuar da iconografia da moeda romana justamente é um dos indicadores de que se pretende continuar a pertencer a esse mundo. Uma vez mais, ali em Santa Marta das Cortiças, documenta-se também um destes ponderais que corresponde a um padrão, obviamente, do oriental. E perguntarão, e com toda a legitimidade, então, mas estes ponderais, como é que isto funcionava? O melhor indício que nós temos de como é que isto funcionava é de um achado absolutamente extraordinário, o chamado naufrágio de Palude, nas costas francesas, onde, num barco tradicional destes de transporte de alimentos, nomeadamente de ânforas de origem norte-africana, e é muito interessante que estas ânforas muitas vezes têm símbolos cristãos impressos, ou seja, são transações que passam bastante pelo ambiente eclesiástico, e o naufrágio do Palude é famoso precisamente porque foi identificada lá uma caixa com ponderais, ou seja, quem andava a fazer estas transações funcionava num registro muito parecido com o registro que existia, por exemplo, até há muito pouco tempo nas câmaras municipais, em que havia um setor que tinha os pesos padrão e que andava pelas mercearias e pelos mercados a aferir quais eram os pesos que eram utilizados por esses comerciantes. Ou seja, quem andava nestes negócios pelo mar fora trazia a sua própria caixinha de ponderais para aferir se efetivamente eram corretos ou não os pesos que lhes apresentavam. Não vou entrar no território da arte, que é um território muito controverso, justamente quase sempre por ausência de cronologia para muitos elementos arquitetónicos e mesmo para edifícios,
Chamo somente a atenção, estes sim são incontroversos, digamos assim, o conjunto dos mosaicos de inspiração oriental que se documentam em Mértola. São mosaicos efetivamente extraordinários e que, sem qualquer espécie de dúvida, apresentam uma elevadíssima qualidade técnica e iconografias diretamente inspiradas nos modelos orientais. Com isto tudo quer dizer que, efetivamente, durante este período, independentemente das situações disruptivas e das situações de desagregação de poderes tradicionais, há efetivamente uma linha de continuidade que importa estudar, importa conhecer e importa valorizar. Daí, obviamente, a pertinência, a importância e o interesse de um encontro com estas características. Muito obrigada ao professor Carlos Fabião. Nós, se calhar, guardamos a discussão para a parte final e eu dava desde já a palavra ao Manuel Fialho para também nos falar sobre esta temática, para fazer a sua apresentação. Só um rato, se calhar. Queria só agradecer aos nossos convidados aqui presentes por terem assistido a ver este dia tão complicado de tempestade geral no extremo ocidental da Península, a estarem aqui no GEO, e também à professora Maria Ângela Mónaca pelo convite que nos fez para participarmos neste evento do Bria Fest, e portanto é nesse sentido que faço agora vai ser uma breve apresentação sobre um assunto que me tem ocupado nos últimos anos, diria por causa de um projeto maior que estou a fazer, que tem a ver com os judeus portugueses e que está quase terminado, mas esta parte já estava feita e por isso achei por bem partilhar aqui neste evento. Então serão umas breves hipóteses sobre a implantação das comunidades judaicas no sudoeste peninsular na Antiguidade Tardia, quer dizer até ao século VIII. E começo por vos trazer aqui este mapa, que é um mapa que foi publicado numa revista de divulgação, mas que ainda assim o artigo é da responsabilidade de um professor bastante conceituado e por isso é um mapa que me parece bastante credível, onde se faz um apontamento das comunidades judaicas, portanto, entre o século II e VII. E também depois aponta também as sedes episcopais e metropolitanas
na Península Ibérica e que acho que nos dá um bom panorama da implantação destas comunidades judaicas, que esta comunicação vai ter três grandes linhas. Uma coisa são, obviamente, os judeus, não é? Outra coisa é a língua grega, que serve aquilo de elo de ligação, e outra coisa é realmente a influência política e depois, em segunda análise cultural, do mundo bizantino e do Império Bizantino. Portanto, é nestes três suportes que me vou fundamentar. Portanto, queria, para já que fizéssemos isto, notássemos, obviamente, a implantação das comunidades judaicas neste período realmente é muito não só marítima, como também, na verdade, acabámos de ver na apresentação do professor Fabião, não só marítima, também um pouco continental, mas sobretudo meridional, na Península. Isto tem a ver, obviamente, depois vamos perceber, com outras coisas que vamos ver já de seguida. Queria-vos trazer aqui nós estamos aqui, obviamente, no nosso canto da Península, mas esta peça tem um interesse que me parece estrutural. Porquê? Porque, obviamente, uma peça que tem a ver com a cultura judaica, não é? Temos a clássica menorá no centro, com os dois pavões dos dois lados e mais alguns apontamentos. O shofar, que é aquele um longo corno onde os dois fazem alguns rituais, que é, portanto, superado alguns rituais da sinagoga, e uma árvore da vida, também um símbolo clássico. E, além disso, tem duas inscrições. Uma inscrição em latim, Pax Fides, muito simples, uma inscrição em hebraico, que está do lado, portanto, do nosso lado esquerdo, portanto, do pavão do lado esquerdo, que diz paz sobre Israel, sobre nós e os nossos filhos, e, por fim, uma pequena inscrição, só de 3 letras, em grego, que tem um pi ou um mu, não se percebe muito bem. Eu diria que pode ser mais um pi, um alfa e um gama. E os 3 juntos dá uma coisa estranha. Há aqui diferentes hipóteses. Realmente não se consegue ter a certeza absoluta, mas isto pode ser coisas diferentes. Pode ser uma transcrição fonética simplesmente do pax para uma coisa grega, porque as letras coincidem mais ou menos com o som. Ou então outra coisa completamente diferente, como se for um mu, a primeira letra pode ser uma coisa que tem a ver com mneme, que é normalmente uma fórmula usada nas esculturas hebraicas e gregas, obviamente deste período, em memória de... ou então simplesmente as iniciais do nome. Portanto, há aqui várias linhas que não podemos fechar a coisa, mas de qualquer modo é uma peça que me parece super interessante. Temos, portanto, uma inscrição trilingue, e claramente uma iconografia hebraica. Isto apareceu em Tarragona e é atribuída de forma geral ao século V. Aqui, portanto, regressando um pouco, portanto, no tempo, mas já no nosso canto da Península Ibérica, recentemente, diria até, foi encontrada esta inscrição, que a princípio até se falou que seria em hebraico, mas as notícias que vi, na verdade, ainda não foi publicada uma revista científica que eu tivesse encontrado, e portanto é difícil de fazer a análise. As análises que aparecem são em meios de comunicação social, mas de qualquer modo não podia deixar de trazer aqui. O contexto arqueológico foi datado de finais do século IV, 390. O que é que isto quer dizer? Foram datados... O contexto arqueológico quer dizer umas hastes de veado que se encontravam junto desta placa. Portanto, quando estas hastes foram lá parar, com certeza depois, portanto, a placa é anterior a esta data de 390. E o que se diz é que aqui realmente está escrito, tem o nome de Yehel, é um nome tipicamente judaico, e daí estar aqui presente, e a língua poderá ser não hebraico, mas aramaico. Portanto, com uma origem, obviamente, oriental. E pronto, já agora pode-se dizer que muitos dos hebreus orientais falavam exatamente aramaico neste período, e, portanto, não seria uma coisa estranha que fizessem uma inscrição aramaica. Foi encontrada na Vila de Cortes, muito recentemente, em 2005, pelo arqueólogo Jorge Correia, e este sítio tem sido escavado por uma equipa de uma universidade alemã de Jena,
liderada por Denis Grain, e portanto isto encontra-se tudo ainda em estudo, mas não podia deixar de vos trazer aqui, dada a cronologia, bater certo com aquilo, portanto, ainda um bocadinho anterior, mas quer dizer, isto diz-nos que os judeus já poderiam estar implantados nesta zona meridional do nosso atual território. Aqui, a inscrição, antes desta outra inscrição ter aparecido em 2005, dizia sempre que esta outra, de Mértola, seria a inscrição mais antiga, que é uma inscrição que tem data, que é das poucas coisas que consegue perceber, é a data, realmente 482, fazendo a transcrição para a era atual, não é? O ano de 482, e é uma inscrição latina, mas onde aparece sem qualquer dúvida, mais uma vez, uma menorá que dá indicação, e se não fosse a menorá, e isso é também bastante interessante, se não fosse a menorá, se não fosse o símbolo, não se percebia sequer que era uma placa judaica, porque não há qualquer outra referência além da menorá. Portanto, temos o nome da pessoa não se vê, temos o ano e pouco mais da data. Foi encontrada no cemitério da Basílica Paleocristã de Mértola, que é também bastante interessante. E realmente, se não fosse aquela iconografia, não se chegava, não poderíamos sequer imaginar que podia ser atribuído a um judeu. Isto diz-nos, obviamente, que Mértola, neste período, muito provavelmente teria já uma comunidade judaica, em paralelo com as outras comunidades cristãs que já existiriam, que não seriam somente cristãs ocidentais, mas também cristãs orientais. Algo onde não vou entrar aqui, mas queria só deixar que era uma cidade bastante complexa do ponto de vista religioso e da proveniência oriental destas populações. Portanto, Mértola. Depois, aqui numa cronologia já mais tardia, já do século VI, provavelmente, porque é muito difícil datar estas peças, são duas tampas de sepultura com inscrições aqui em hebraico, claramente, que são datadas, portanto, foram datadas pelo Samuel Schwartz, um hebraísta muito conhecido do século XX, mas realmente, muito provavelmente, mereciam agora uma nova análise por alguns especialistas desta área, obviamente, mas que estão datadas mais ou menos do século VI e que surgiram em Spish ao pé de Lagos. Portanto, encontramos mais uma vez numa zona marítima, não é? Do sul do atual Portugal, e são bastante interessantes. Elas sobreviveram, só aqui um bocadinho à parte, elas sobreviveram numa loja de ferrador, e por isso têm aqueles buracos. E é mais extraordinário ainda que se tenham sobrevivido juntas, porque de facto elas ambas parecem pertencer à mesma família, à família Cohen. O que é bastante curioso é que nós estamos aqui passado mais de 1500 anos e elas acompanharam sempre uma à outra. É extraordinário, não é? Portanto, temos por um lado a lápide da Abba Marie, que diz a lápide que a sua alma esteja no paraíso e que descanse. E depois há uma segunda linha que diz descanse em paz, que não se percebe a quem é que é atribuída. Uma terceira linha nessa mesma lápide que fala no rabino Isaac A. Cohen. E depois, na outra lápide, é de um rabi. O rabi é obviamente uma abreviatura de rabi. Moshuna, que é um nome que eu acho que tem a ver com Moshe, que é a abreviatura em hebraico de Moisés. Portanto, um nome mais hebraico não poderia ser. Cohen. E, portanto, daí ter uma ligação familiar entre as duas lápides. Portanto, mais uma vez, hipóteses aponta-nos para a implantação de comunidades hebraicas no sul do território português. Agora entramos em Lisboa. Entrando em Lisboa, muito recentemente, foi encontrada esta marca de pão numa escavação emblemática das últimas décadas realizada em Lisboa, nos antigos armazéns de Soma, e onde se situou hoje um núcleo museológico espetacular que merece a visita. E nesse núcleo museológico, se não me engano, encontra-se esta peça, que é uma peça fantástica, que é, portanto, uma marca de pão com, mais uma vez, uma menorá. Portanto, há uma alta probabilidade, ela foi estudada não só pelos colegas que fizeram, portanto, os arqueólogos que fizeram a escavação, mas também por uma especialista
nesta área da cerâmica da Antiguidade Tardia, a Macarena Bustamante Alvarez, e que faz uma interpretação que me parece bastante acertada, de realmente ser uma marca de pão pertencente a uma comunidade judaica. E, portanto, é claro que a peça em si é altamente portátil, e nós podemos pensar que a peça veio de outro sítio, mas por outro lado ela é portátil, mas só faz sentido num sítio onde se compra, onde se vende, onde se consome pão para estas pessoas. Portanto, eu acho que, apesar de ser uma peça muito portátil, ela dá-nos uma indicação bastante plausível de uma comunidade hebraica em Lisboa neste período. Qual é o período? Finais do século IV, princípios do século V. Também em Lisboa, e agora aqui entramos na outra coisa, na outra linha, que é a linha do grego, e importa só explicar que, portanto, no Império Bizantino a língua oficial, apesar de seria o latim, mas a língua que as pessoas falavam seria ainda o grego da Koiné, portanto uma coisa milenar, e portanto é natural que os mercadores judeus e tanto orientais dessa zona falassem entre eles o grego. Portanto, é curioso, quer dizer, não parece ser uma coincidência, obviamente, que apareçam depois algumas evidências de língua grega em Lisboa, e aqui numas peças muito, muito curiosas que foram encontradas pelo arqueólogo Dias Diogo e pela Laura Trindade, a nossa colega da Câmara Municipal, encontradas já, portanto, há mais de 20 anos, que são nada mais nada menos que uns ímbricas de fabrico local, portanto feitos em Lisboa, onde surgem letras do alfabeto grego, o que é realmente bastante interessante. E eu pus ali aquele parágrafo escrito pelo próprio Dias Diogo e pela Laura Trindade, porque me parece muito, muito, muito certeiro, onde ele diz a provável utilização do alfabeto grego nestas peças, datáveis de finais do século IV aos inícios do V, portanto exatamente a mesma cronologia da marca de pão, poderá entender-se no contexto da importância de que comunidades e a área helenizada do Império assumem na Antiguidade Tardia. E dentro desta linha, embora seja importada, compreende-se o achado numa setária nas escavações do Banco Comercial Português, do BCP, portanto no atual NARC, na zona do atual NARC, no núcleo arqueológico dos Correios, de um bordo de uma peça que pensamos ser um almofariz e não alguidar. Portanto, isto é uma questão de classificação da cerâmica, que não é aqui que nos interessa, mas o que interessa realmente é que ela é datada contextualmente séculos IV e V e, portanto, está em caráteres gregos. Então temos aqui a presença da língua grega em Lisboa, a presença de uma comunidade islâmica em Lisboa, e aqui uma outra peça que, mais uma vez, a cronologia aqui é mais extensa, e ela está no catálogo do NARC, numa entrada feita pelo professor Carlos Fabião, e portanto conhece muito melhor que eu esta peça, mas que realmente é uma peça das poucas que tem mais uma vez portanto, a língua grega, e por isso a trago aqui, e esta sim, altamente portátil, e muito provavelmente terá vindo de fora. Portanto, não é uma coisa feita em Lisboa para ser consumida em Lisboa, mas uma coisa feita fora, na realidade no Oriente, na Síria, e trazida aqui para Lisboa, mas comprova toda aquilo que temos vindo aqui a falar, estes contactos orientais. Já quase no fim, queria-vos mostrar, portanto, este mapa, onde, portanto, com a zona de influência política do Império Bizantino na Península Ibérica, onde há aquela tal parte do Algarve, onde que incluiria, eu diria que poderia talvez incluir Mértola, estaria um bocadinho mais acima, mas se não, Mértola estaria na zona de contacto cultural, de certeza absoluta, com aqueles fantásticos mosaicos que vimos, portanto, com as inscrições e tudo mais. Portanto, Mértola seria uma cidade importante neste mapa e poderia estar ali perfeitamente assinalada. E realmente é muito interessante quando olhamos para este mapa, não é? E depois olhamos simultaneamente para um mapa das comunidades hebraicas e notamos realmente que há uma grande justaposição entre os dois mapas.
O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eu não me atrevo a dizer que a maior parte das comunidades judaicas tenha aparecido, tenha vindo neste período, mas que realmente haveria algum sentido a fazer aqui uma ligação entre o período, portanto, bizantino e sobretudo até ao final do período ariano da monarquia visigoda, porque até ao final do período ariano as comunidades judaicas eram relativamente bem recebidas. Depois a coisa complicou-se bastante, mais no século VII, e foi gradualmente se tornando bastante complicada para os judeus, até ao ponto de serem já quase no fim praticamente a religião ser erradicada, aliás como as outras vertentes do cristianismo. A própria vertente ariana foi completamente erradicada pela religião que depois se veio estabelecer até à chegada do Islão, e é isso que penso que depois vai interessar agora ouvir. E por isso fechamos aqui Muito obrigada por esta apresentação, novamente. E eu vou, se calhar, pedir novamente ajuda aqui para fazer a partilha de ecrã e partilhar também aqui uma apresentação. Não há apresentação. Um mapa que vai acompanhar
muito bem, o mapa não fazia parte da apresentação, que era puramente verbal, mas eu achei, para não me envergonhar excessivamente perante a riqueza iconográfica dos meus antecessores e queridos amigos, achei que devia também dar alguma espécie de leitura iconográfica àquilo que vinha dizer, e queria também começar por agradecer à professora Maria Ângela Mónaca, da Universidade de Messina, ter convidado a Faculdade de Letras para a Bria Fest, que é uma iniciativa que une várias universidades e vários eventos entre hoje e amanhã em torno dos estudos bizantinos. A nossa entrada neste domínio é a entrada de uma periferia extrema. Nunca existiram efetivamente estudos bizantinos desenvolvidos em Portugal, mas existe muito trabalho sobre o período que é o domínio que normalmente chamamos bizantino, no Mediterrâneo Oriental, e esse trabalho penso que pode ser lido no sentido de perceber o impacto do Mediterrâneo Oriental e o contínuo de interação com o Mediterrâneo Oriental que caracteriza a Península Ibérica. E foi por isso que fizemos este alinhamento, que é um alinhamento um bocadinho endogâmico, mas a endogamia às vezes tem as suas virtudes, como vimos, creio que estamos a conseguir produzir um fio condutor de análise para a recepção das correntes que vêm do Mediterrâneo Oriental, e a mim cabe-me, começámos pelo Baixo Império, e a mim cabe-me resolver ou tentar abordar um problema bastante complexo, que é no fundo o momento em que, alegadamente pelo menos, a presença do Mediterrâneo Oriental, e isso era a tese tradicional, a presença do Mediterrâneo Oriental se vai esbatendo e se vai dissolvendo por efeito da conquista islâmica, árabo-islâmica. O que eu vou tentar dizer aqui é um bocado o contrário disso, não é? Porque a ideia geral é que a conquista árabe teria neutralizado aquele que é provavelmente o mais importante epígono do mundo romano no Ocidente, isto é, o reino visigótico, ou um dos mais importantes, pelo menos, mas, enfim, herdeiro muito direto do mundo romano, e isso é parcialmente verdade, não é? Efetivamente neutralizou esse epígono. O problema é se isso é ou não um corte tão acentuado como muitas vezes imaginávamos, e como o Pirrem nos anos 20 e 30 imaginou. Depois, nos anos 50 e 60, o Maurice Lombard, mesmo sem ter aplicado as suas teses à Península Ibérica, acabou por contribuir para desmontar um pouco esta ideia de corte radical, não é? E num artigo bastante recente que publiquei no ano passado na Cambridge, tentei, do ponto de vista económico, justamente apresentar todo este momento não como um momento de corte, mas como uma grande oportunidade de retoma, também do ponto de vista do mundo urbano e da economia. E, nesse sentido, a minha ideia geral seria opor este conceito da conquista árabe enquanto um corte, uma distribuição, opor a essa ideia uma outra ideia da conquista árabe a funcionar ela própria enquanto uma outra fase de romanização, no sentido romano, a que os árabes conquistadores chamam ao Império Bizantino, aliás, como eles próprios chamavam a si mesmos, não é? Uma nova fase de romanização / orientalização, e creio que na Península Ibérica, no século VIII e ainda no século IX, esses dois conceitos de romanização e de orientalização se confundem muito, antes que se dê a grande viragem abássida do século, que chega à Península Ibérica sobretudo no século IX, a influência cultural chega à Península Ibérica sobretudo no século IX, e chega em outras coisas não estritamente romanas, mas mais do Limes oriental, mais persas, aliás, do que romanas. Nesse sentido, o meu primeiro conjunto de observações
a minha abordagem, eu sou historiador, os meus colegas são arqueólogos, a minha abordagem é bastante menos material do que aquela que foi aqui apresentada e a primeira, e portanto vou procurar centrar-me num problema histórico preciso, que é o da conjuntura altamente recessiva que caracteriza o fim da dinastia Heráclida em Bizâncio. De resto, a dinastia Heráclida, como sabemos, é um momento muito importante de transformação na história do Império Romano do Oriente, porque o mundo justiniano ainda é um mundo muito próximo do mundo romano do Baixo Império. Isso vê-se em muitas coisas, também no uso do latim na chancelaria imperial e enfim, no primado do direito romano e na própria iconografia. A dinastia Heráclida é uma dinastia que surge no interior da grande crise de princípios do século VII, e muito embora o fundador seja de origem, o fundador é filho do governador de Cartago, mas é de origem arménia ou capadócia, não sabemos bem, portanto é bastante oriental, é um grego claramente oriental, e é a dinastia Heráclida, aliás, que vai impor o grego enquanto língua de chancelaria, e é também a dinastia em que o Império está a mudar muito radicalmente, muito por efeito da grande guerra romano-persa, que tanta influência tem na possibilidade de tornar possível aquilo que vem aqui neste mapa, que é a conquista árabe ou islâmica, e muito por efeito depois também do facto desde os anos 30, e portanto desde a conquista da Síria, desde 636, desde a conquista da Síria pelos árabes, o Império ter começado a ser desafiado por uma nova frente, justamente, que são essas invasões árabes que vão privar em breve de todas as províncias meridionais. Algumas províncias nucleares, a Síria, o Egito, que era uma província central, que sempre tinha sido uma província central no Império Romano, muito por causa do abastecimento cerealífero, mas em última instância também no final do século VII, a nuclear perda da África, isto é, de Cartago, em 698. Isso ocorre, justamente é isso que me interessa, porque isso é uma conjuntura muito ligada, em que a história romana oriental se confunde com a história ibérica, e também, naturalmente, do sudoeste da Península Ibérica. Isso coincide muito com uma importante crise, depois de períodos de recuperação importantes durante o reinado de Constâncio II e, sobretudo, de Constantino IV. Isso coincide com uma importante crise do Império, que se inicia com o reinado do Imperador Justiniano II, que é um imperador que é o último imperador da dinastia Heráclida, e que é uma personagem, enfim, não temos tempo para ver essas coisas, mas que é uma personagem muito interessante. É uma espécie de prefiguração do que será depois o czar Ivan IV, ou mais conhecido como Ivan o Terrível, nessa nova Roma que é a Moscóvia, e é o imperador rinometa, porque depois do primeiro período de governo é deposto e lhe corta o nariz, ele depois tem um segundo período de governo, e morre em 711 assassinado. E o reinado dele marca um grande período de crise, depois de uma recuperação, marca um grande período de crise em Bizâncio. O meu argumento aqui é de que essa crise está diretamente ligada à persecução das conquistas no Norte de África, a uma viragem do mundo islâmico. O mundo islâmico no século VII tenta desesperadamente conquistar Constantinopla. Aliás, o imperador Constâncio II tinha-se mudado para Siracusa, onde acaba por ser assassinado em 668, mas pelo final do século VII o Islão claramente desiste de atacar Constantinopla e começa a expandir-se para o mundo ocidental. Essa expansão, é esse o meu argumento, é possível justamente por causa da crise do Império. E é isso que possibilita a tomada de... Aliás, logo a seguir à primeira deposição de Justiniano II, em 695,
dá-se finalmente a tomada de Cartago em 698 e o estabelecimento de um governo provincial em Cartago, onde é colocado à frente desse governo provincial um cliente do califa omíada, que está em Damasco. Esse governador chama-se Musa ibn Nusayr, e é justamente esse governador que promove, em 711, poucos meses antes do assassinato da última sublevação contra Justiniano II, que leva ao seu assassinato, à sua execução, é esse governador que promove a conquista da Espanha. Isso quer dizer, realmente, que me parece evidente que a conquista da Espanha tem que ser vista, normalmente é vista à luz da crise do reino visigodo, mas isso não é suficiente, isso é uma explicação pobre, não é? Aliás, não há qualquer dúvida que, apesar da crise, o rei Rodrigo, paramentado com vestes que são completamente romanas, não é? Completamente... aliás, um dos episódios sobre a morte do rei Rodrigo, na batalha final, fala sobre, no Face al-Andalus, que é a crónica da conquista do Al-Andalus, fala sobre o desaparecimento do rei e sobre o facto do rei só ser identificado através dos sapatos. Porquê? Porque os sapatos faziam parte justamente do aparato da coroação imperial que os reis germânicos copiavam. Portanto, a crise existe, mas de facto há qualquer coisa aqui de mais importante do que a crise do mundo visigodo, e que é justamente a crise do mundo bizantino. E isso faz-nos pensar que esta história está toda muito mais interligada do que nós normalmente pensamos, e é isso que seguramente justifica, do ponto de vista da macro-história, a circulação de pessoas e de bens que as intervenções dos meus colegas mostraram anteriormente. Aquilo não é uma coisa no vazio, é porque, efetivamente, este mundo estava todo muito articulado. Creio que essa transformação se inscreve assim, e essa seria, eu vou alinhar 4 ou 5 observações, essa seria a primeira delas. Creio, portanto, que essa conquista se inscreve dentro de uma grande mudança que ocorre no Mediterrâneo a inícios do século VIII, depois da crise e da grande indecisão do século VII, e em termos macro-históricos, creio que o que se afirma é, depois de uma tendencial homogeneização, o Império Romano era um mundo que tendia para a homogeneidade. Essa homogeneidade era um pouco falsa, porque continha no interior uma enorme diversidade, e isso é, digamos, em grande medida o paradoxo, mas ao mesmo tempo as razões do sucesso de uma solução imperial. O Império, para ser bem sucedido, tem que ser ao mesmo tempo homogéneo e imensamente diverso. Não é? Isso é a natureza do Império e por isso se distingue tão claramente do Estado Nacional. E é por isso que, se visitarmos a Faméia na Síria, que era uma cidade romana grega, não é? Se visitarmos a Faméia na Síria ou Emérita, sentimos que estamos no mesmo mundo. Enfim, mutatis mutandis, a escala oriental era sempre muito maior, não é? Mas é o mesmo mundo. O meu argumento é que, efetivamente, no Mediterrâneo do século VIII, essa homogeneidade que persiste, apesar do só aparente desaparecimento do Império ao Ocidente, vai tender a começar a estiaçar-se e vai-se impor alguma regionalização. A própria evolução do Império Bizantino durante este período mostra isso mesmo. O Império Bizantino está mais coeso depois de perder as províncias meridionais, está mais grego, não é? Perdeu o mundo aramaico, perdeu o mundo egípcio, e também está religiosamente mais coeso. Tudo está mais homogéneo no interior do Império. Portanto, o Império Médio é seguramente mais homogéneo do que tinha sido o primeiro Império Bizantino e por isso também, em certo sentido, menos imperial. Argumentaria que o Islão faz parte desse movimento de regionalização
E que esse primeiro momento de regionalização no interior do Islão é um momento essencialmente mediterrâneo. A dinastia Omíada, e isso é crucial para a história ibérica, a dinastia Omíada é uma dinastia árabe, claro, e muçulmana, mas mediterrânica. Os Omíadas têm um escassíssimo interesse pelo mundo que tinha sido o mundo persa, ao contrário do que acontecerá com os abássidas, e montam todo um sistema, que é um sistema, se quiserem, neobizantino. E isso é completamente visível do ponto de vista da administração, da imagem do califa. Aliás, o primeiro califa a cunhar moeda de forma sistemática, cunha moeda com a efígie, que é Abd al-Malik, com a efígie, à maneira do imperador bizantino, completamente de imitação. Portanto, o modelo que os Omíadas exportam para a Península Ibérica é um modelo essencialmente neobizantino. E isso torna a questão das relações com Bizâncio mais complexas, a partir da conquista islâmica. E, portanto, oporia esta ideia à ideia à ideia do Pirreno. De facto, Bizâncio continua a entrar, e disse assim, entrou diretamente, e depois continua a entrar por via Omíada. Isso seria o meu argumento. E entra por via Omíada, também porque os problemas que os Omíadas, através dos seus governadores, e depois a partir de 756, os Omíadas são os próprios, e é bastante interessante que os Omíadas neobizantinos encontrem uma saída na Península Ibérica e no Al-Ándalus para a perda do seu poder ao Oriente, e tenham construído uma dinastia, um novo mundo sírio na Península Ibérica. Os problemas que os Omíadas enfrentam na Península Ibérica são muito análogos àqueles que tinham enfrentado na Síria. E, portanto, há aqui, além do que circula, há importantes questões de comparabilidade entre o mundo da fronteira islamo-bizantina durante o século VI e durante a segunda metade do século VII e durante o século VIII, com o mundo da Península Ibérica. Talvez a primeira coisa a que temos que fazer referência seja a persistência à chegada das tropas árabes de um controle pelo menos filo-bizantino no litoral e na zona dos estreitos. Não me parece que haja neste momento qualquer controle bizantino direto, mas alguns testemunhos, mas não me parece também que o mundo visigodo consiga controlar completamente toda esta área dos estreitos, isto é, a área de um lado e do outro do estreito de Gibraltar. E há um caso muito celebrado e muito discutido nas fontes, em particular no FAS, uma fonte que isto é, na Conquista, uma fonte que já citei há pouco, que é a referência ao governador Julianus, que aparece nas fontes árabes como Ulian, cuja onomástica não parece deixar muitas dúvidas quanto e também o comportamento durante a conquista não parece deixar muitas dúvidas quanto à origem, quanto à sua origem. E isto é bastante importante, tal como vimos nos mapas anteriores, e em particular naquele último mapa que foi mostrado acerca da perda sucessiva dos territórios bizantinos. O que Bizâncio efetivamente controla, além do Levante, é essa zona do Golfo Hispano-Magrebino, que vai até um pouco ao ocidente, mais ou menos até à zona de Tavira, digamos assim. Não é? É isso. Portanto, é a zona, efetivamente, dos estreitos, é a zona do Golfo Garitano, e era uma zona, historicamente, muito articulada com a Norte de África, a Purcos, que é a zona também da mais forte presença púnica. Portanto, há aqui elementos de macro-história na entrada do Islão e na relação com os governos orientais e com Bizâncio que importa
que importa reter. Nessa península que está a ser conquistada, e isso é particularmente visível na Bética e na Lusitânia, isto é, naquilo que tinham sido as províncias romanas da Bética e da Lusitânia, que foram zonas também, sobretudo a Bética, que tinham sido ocupadas durante o século VI na conquista de Justiniano. Parece evidente a sobrevivência, isso é claro durante o período visigótico, a sobrevivência de famílias tradicionais muito robustas, que têm uma capacidade para se oporem à administração de Toledo, a administração visigoda muito acentuada, e nas narrativas da conquista parece ser também visível a capacidade de resistência de cidades como Sevilha ou como Mérida, no sudoeste. Isso interessa-me bastante e isso permanece depois durante o período islâmico, e em particular durante o período omíada, mas também durante o período dos governadores. Creio que isso tem a ver com alguma coisa que também acontece na Síria, mas que será uma espécie de motivo condutor no Al-Ándalus, que é uma espécie de tensão permanente que existe na Península Ibérica entre os particularismos e a capacidade do Estado Central. Eu acho que isso é um dos leitmotivem da história do Al-Ándalus, não é? Uma espécie de movimento de báscula permanente, não é? E sucessivo, cíclico, entre o triunfo dos particularismos e o predomínio da autoridade do Estado, e por trás desses particularismos está evidentemente a capacidade de grandes famílias regionais. Creio que nesse sentido existe uma grande analogia, provavelmente não resulta de um contacto, mas da resposta a desafios comuns e às mesmas transformações, com o que está a acontecer em Bizâncio a partir do século VII, e que produz, aliás, uma reorganização territorial importante, não é? No século VII o Império está-se a transformar, está a passar do sistema províncias para o sistema dos temata, que é um sistema em que a coluna vertebral é constituída por uma poderosa aristocracia, não é? Aliás, algumas dessas famílias em Bizâncio vão ser depois, mais tarde, famílias imperiais, não é? Algumas dessas famílias que vêm dos temata. Os Comnenus vêm dessas famílias, os Paleólogos vêm dessas famílias, os Ducás vêm dessas famílias. Portanto, há uma ascensão de uma espécie de grande aristocracia terratenente, não é? Que tem funções militares, não é? E essas funções militares estão associadas ao governo das províncias, não é? Há aqui alguma coisa, efetivamente, que parece preceder a feudalização em curso no Império Carolíngio a partir do século VIII. E as tensões são muito parecidas, não é? Evidentemente, o governo do Império tem mais capacidade para se opor do que os carolíngios na segunda fase, e todos sabemos, por exemplo, como no final do século X e no princípio do século XI, a ação do imperador Basílio II, conhecido como Búlgaro Octónos, produz soluções extremamente centralistas e que reduzem o poder dessa aristocracia. Onde é que eu vejo a analogia com o caso do sudoeste da Península Ibérica? Não há nenhuma relação, sublinho, direta, mas vejo, por exemplo, na ascensão dos Muwaladun, que fazem parte dessas grandes famílias aristocratas, alguns deles emeritenses, não? Os mais importantes deles de origem, os Banu Marwan de origem emeritense, e que acabam por constituir assim, principados, digamos assim. O termo é talvez equívoco e não é completamente ajustado à falta de melhor uso, à falta de melhor, porque não têm uma dimensão territorial necessária, não é? Mas é mais uma questão de área de influência e de clientelas e de rede, não é? Principados que conseguem resistir de forma muito eficaz a Córdoba. Portanto, consigo ver muitas semelhanças entre o predomínio do modelo militar aristocrático e rural na Anatólia e a secessão
por exemplo, dos Muwaladun Nugar do século IX. Por outro lado, também ainda do ponto de vista da organização territorial, e aí creio que há relação direta, completamente direta, do ponto de vista da organização territorial, creio que há, evidentemente, um nexo de causalidade entre a organização dos Temata no século VII e VIII, na Anatólia, com os Heráclidas, que mantido depois pela dinastia Isauriana, e a organização da fronteira do Tagre na Península Ibérica. O modelo que os Omíadas implementam aqui é, começando pela marca superior, depois pela marca média e finalmente pela marca inferior, que é a nossa. O modelo que os Omíadas implementam aqui, como já sublinhou há bastante tempo o Eduardo Manzano Moreno, é um modelo de fronteira de matriz eminentemente islamo-bizantina, não é? Mas que vem claramente da fronteira bizantina. Um último ponto, e não quero esticar demasiado o meu tempo, um último ponto tem a ver com a questão da ortodoxia. É um ponto delicado, não é? E do qual eu me movimento não muito bem, e portanto vou fazer pouco mais do que enunciá-lo. É a questão da ortodoxia religiosa. Já vimos também como o triunfo, como a redução da diversidade religiosa na Península Ibérica pelo triunfo do modelo seviano, do modelo católico seviano, não é? Que vem da Sé de Sevilha, do São Leandro e do Santo Isidoro, não é? E o triunfo sobre o arianismo, em certo sentido, reduziu a imensa complexidade religiosa da Península Ibérica. O ponto é, no entanto, é que o mesmo debate está a acontecer um pouco por todo o lado no Mediterrâneo, e isso é, aliás, uma das razões que debilita a posição do imperador face aos conquistadores árabes, que são menos intrusivos, não é? E que permitam que cada comunidade cristã pense aquilo que entender. Aliás, interessantemente, o Muawiyah, que é o primeiro califa não Rashidun, o Muawiyah, e que era governador de Damasco, foi visitar os lugares santos do cristianismo, não é? Em Jerusalém, e apresentou-se como o defensor da fé por oposição ao imperador bizantino, não é? Justamente porque era o garante da preservação de toda a diversidade religiosa. A questão, um dos pontos centrais, creio, e que valeria a pena, utilizando a arqueologia, é fundamental aqui a arqueologia, seria perceber como é que isto qual é o impacto que isto tem no sudoeste da Península Ibérica. As escavações em Mértola, mais uma vez, e a presença dos dois batistérios podem lançar alguma luz sobre isso. Estão aparentemente presentes algumas comunidades dissidentes, aliás, quer do ponto de vista do cristianismo, quer depois do ponto de vista do Islão, com a instalação do haridismo no Ocidente. O Ocidente é um sítio onde chegam os dissidentes, não? Onde chegam os heterodoxos. Não? É o Finisterre, portanto é um sítio natural para os heterodoxos migrarem. E, portanto, seria bastante interessante tentar seguir um pouco estas comunidades cristãs de influência oriental, sob domínio islâmico, até um período relativamente mais tardio, deslocando o questionário de um questionário bastante básico, que é dizer, são cristãos. Isso, bom, já sabemos que são cristãos, já sabemos que há imensos cristãos sob domínio islâmico na Península Ibérica e, sobretudo, no sudoeste, no ocidente, há imensos cristãos. Agora, que cristãos? Talvez isso seja possível, seguramente alguns de influência grega também, mas que cristãos. Talvez isso seja um ponto que precisamos de desenvolver. Bom, para terminar, queria apenas dizer que me parece, que dei aqui alguns exemplos do que me parece ser uma forma diferente de olhar para o Al-Ándalus, não como uma solução de corte, mas como muito também como uma solução neobizantina, muito por via da recepção omíada, quer diretamente, quer por via da recepção omíada do modelo romano na Síria, e disso mesmo tiveram, creio, consciência plena os letrados latinos arabizados
que escreveram, que redigiram as crónicas asturianas na década de 80 do século IX, e que eram letrados latinos, portanto, seguramente presbíteros latinos, talvez migrados na sequência da crise dos mártires de Córdoba, mas, por isso mesmo, também arabizantes. A consciência dessa continuidade está muito presente nos textos que eles escreveram. E se virmos a narrativa que eles produzem, é uma narrativa pró-cristã e apocalíptica, em certo sentido. Aliás, a última crónica, a profética, é uma crónica que profetiza o fim da presença árabe na Península Ibérica, mas não deixa de inscrever a narrativa da história árabe peninsular na narrativa geral da história imperial. Isso é um dado muito importante para percebermos efetivamente que as pessoas neste período não viam as coisas como um corte, como coisas a preto e branco. Por outro lado, os escultores árabes da história, do género Tarikh, que se desenvolve muito no Al-Ándalus a partir do século IX, temos muitos testemunhos a partir do X, mostram também estar muito conscientes dessa continuidade e das relações de continuidade e de parentesco político que unem, no fundo, o Mediterrâneo. E era isso, basicamente, que tinha para vos dizer. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, muito obrigada aos 3 participantes. Nesta altura eu lançava talvez alguma possibilidade também de debate e de discussão dos presentes, de alguém que também tenha vontade de participar. Realmente acho que fica claro a necessidade de, por um lado, olhar para as fontes e, por outro lado, atender também aos dados arqueológicos e verificar os conjuntos e as cerâmicas e analisar os conjuntos de grande circulação e a sua persistência ainda nas áreas do Ocidente, seja da cerâmica de mesa oriunda do Norte da África ou do Mediterrâneo Oriental, seja também os produtos alimentares transportados em ânforas, mas por outro lado também olhar para um conjunto grande de outros testemunhos que nos falam exatamente desta presença oriental no nosso território. Acho que também ficou bastante claro que procurou, se calhar, evitar-se um pouco a questão dos elementos arquitetónicos do mundo visigótico / influência moçárabe, porque são, de facto, territórios complexos, mas que falam exatamente um pouco de tudo que aqui temos vindo a referir, dessa influência oriental que chega primeiro pela via, enfim, oriental direta do mundo bizantino, mas que depois permanece ainda nesse universo já islamizado ou então, talvez, nas comunidades moçárabes que persistem e, portanto, vêm por via síria já nessa perspectiva. E, portanto, deixava também aqui, não sei se entendem também fazer mais alguma observação. Claro que há territórios que são particularmente fundamentais para olhar todas estas realidades. Falámos aqui de Mérida, temos que falar sempre também de Lisboa, obviamente, a cidade de Lisboa é um ponto fulcral para entender todas estas realidades e efetivamente também Mértola veio aqui muitas vezes à baila, digamos assim, porque pelo conjunto de realidades que apresenta, a riqueza da cultura material, a riqueza também de toda, enfim, até da preservação do registro arqueológico, que excepcionalmente ali se preservou e que nos permite hoje também olhar para a forma como o cristianismo se implantou naqueles locais, o conjunto grande também de epigrafia que oferece, e além dos dados iconográficos que foram aqui também mencionados. Mas dava de novo a palavra aqui aos participantes para uma última observação que queiram fazer, já à laia de conclusão. Eu diria, talvez como comentário, que há um fio condutor que une estes 3 participantes. Se calhar era interessante que houvesse um contraditório. Em qualquer dos casos, acho que todos nós
prescrutamos no registro histórico as continuidades e as permanências. Enquanto que, obviamente, outros investigadores, outros autores, veem as coisas em sentido contrário, valorizando justamente as situações de ruptura e de disrupção, etc, etc. Daí que a conversa aqui tenha sido uma conversa bastante fluida, digamos assim, na medida em que estamos todos orientados na mesma perspectiva. A tal questão, já agora um comentário, a tal questão dos elementos iconográficos, das arquiteturas e tudo mais, há um ponto que é importante sublinhar. Está sempre presente a influência oriental. A discussão é só se aqueles elementos são de uma época ou são de outra, mas quer dizer, não há dúvida nenhuma de que o foco, a irradiação dos modelos e tudo mais é oriental sempre. Eu, se me permitem, acerca dessa, já é um exercício que eu faço com frequência, é mostrar aos meus alunos a grande mesquita Al-Jama, portanto, a mesquita da comunidade, a mesquita da Sexta-feira de Damasco, não é? E que é construída justamente pelo califa Al-Walid, que é o mesmo da invasão do Al-Andalus, não é? O mesmo da conquista. E perguntares o que é isto? É a partir do interior que eu mostro, não é? Mas o exterior também serve, porque o exterior é o perimenor do templo refeito no século II por Roma, de um templo muito anterior. Mas o interior é mais interessante desse ponto de vista, não é? O exterior vê-se logo que é uma coisa romana, é evidente. O interior é outra coisa, não é o interior do oratório, que aliás foi feito no século XIX, é o interior do Pátio das Abluções, que está cheio de mosaicos, cheio. E que está cheio de spólia também, não é? Isto é, de elementos arquitetónicos recuperados, do templo. E pergunto o que é isto? Eles não sabem, não percebem. Isto é quê? É bizantino? Claro, pois não é. Mas podia ser, porque foi feito por alarices, isto é, por arquitetos gregos. E é um monumento, é uma coisa de cerca de 710, e é um monumento bizantino islâmico. E por via, porque como o califa, o primeiro emir Abdul Rahman I, o primeiro emir omíada na Península Ibérica, nasceu em Damasco, não é? E, portanto, quando faz uma mesquita Al-Jama em Córdoba, que era a César, não é? O que é que faz? Começa a fazer uma mesquita com a mesquita de Damasco na cabeça. E, portanto, não é preciso andarmos à procura de coisas de arte moçárabe ou visigótica, que não é visigótica, evidentemente, não é? E a maior parte da qual foi feita, aliás, durante o período islâmico já, não é? Não é preciso andar, mas o maior monumento bizantino da Península Ibérica, que tem muitas fases e que depois se transforma, e depois no século X já é uma coisa completamente andaluza, é a mesquita de Córdoba. É o maior monumento bizantino da Península Ibérica. Neo-bizantino, não é bizantino, mas é neo-bizantino. E a primeira fase, Abdul Rahman I, é feita ainda com capitéis e colunas romanas. No século X, eles já pegaram naquilo e já transformaram aquilo noutra coisa. Não é? Portanto, mas a genética é essa. Não é? E, portanto, quando eu dava arte islâmica, explicava o que é isso da arte islâmica. Pensar em arte islâmica faz tanto sentido como pensar em arte cristã. Não há arte islâmica. E há uma arte islâmica ocidental cuja matriz é romana. É isso. Eu tenho uma reflexão. Ao ouvir-vos, estava a pensar o que é uma continuidade. Afinal, é uma linha, é uma rede, é uma espiral, é uma coisa que anda para trás e para a frente, porque o professor estava a falar da influência neogrega que vem por via dos Omíadas. Eu estava-me a lembrar, mas já havia marcas orientais gregas na Península, estava-me a lembrar também dos berberes.
quando os impérios berbers chegam à Península Ibérica, os berbers já cá estavam desde 711. Portanto, o que é uma continuidade? Claro. É esta reflexão que, no fundo, o que eu vejo aqui também não são necessariamente cortes, mas quase um ecossistema, ou vários que se articulam, e quando um é alterado, os outros sofrem ondas de choque, quase como se fosse. Eu uso muito a teoria do caos, não é? Na física, há um elemento que se altera e depois tem ondas de choque para o resto dos ecossistemas. E então eu gostava, se calhar, de ouvir-vos o que é que vocês entendem sobre o que é uma continuidade. Já agora, naquilo que me diz respeito na questão dos judeus, de facto não há quer dizer, se há povo com continuidades e ramificações e reinvenções são de facto os judeus. E isto que falei aqui é meramente mais uma onda, mais uma leva, mais uma vaga de vinda de comunidades judaicas que faz sentido terem ocorrido naquele momento, mas que ocorreram antes e depois noutras situações, e de facto vêm continuamente do seu ponto de origem, que é o Mediterrâneo Oriental, e por isso, e isto articula-se tudo com aquilo que o professor nos acabou de dizer, da questão do Império Bizantino, de ser também realmente as lógicas do Império Bizantino se sentirem nesta conta do Mediterrâneo, com todo o efeito, claro. Agora, sim, claro. Vou também dizer o que é que eu entendo pelas continuidades, o que é que eu tenho falado das continuidades. Se olharmos até numa perspectiva mais longa, isso é bastante mais claro. A persistência dos lugares centrais e das estruturas de controle territorial, ou seja, nós temos os romanos construíram na Península Ibérica um sistema centrado em territórios capitalizados por centros urbanos, e esses centros urbanos persistem. Aquilo que nós olhamos depois, até ao século VII, as sedes episcopais e tudo mais, não há nada de novo. São os mesmos lugares que continuam a existir. E uma das chaves, digamos assim, da continuidade tem a ver com aquilo que podemos chamar a substituição. E penso que é bastante claro no que diz respeito à continuidade romano pós-dissolução do Império Ocidental. O Império Ocidental tinha, digamos assim, duas estruturas paralelas, que não eram exatamente paralelas porque tinham muitas interpenetrações, que era aquilo que podemos chamar a estrutura administrativa laica, que dizemos isto para simplificar, e a estrutura eclesiástica. Quando se dilui esta estrutura laica, a eclesiástica continua. E continua justamente, e por sua vez estava, como direi, colada à estrutura administrativa tradicional, ocupa-lhe as funções. Daí a tal inscrição que eu referi de Mérida, da colaboração entre o Dux e o Bispo. Sim. E depois, progressivamente, os duques desaparecem, mas os bispos continuam com linhagens dentro da mesma família, com um conjunto de situações que nos remete justamente para aquilo que podemos chamar uma certa continuidade das elites. Mas essa continuidade é justamente mais fácil de identificar nas elites do que depois nas outras camadas. E é que se torna mais interessante. Não, mas é que eu não tenho certeza. Eu acho é que, se calhar, nas outras camadas são mais contínuas ainda. O problema não é esse. O problema é que nós não as vemos, não é? É mais fácil de identificar, mas é uma questão de visibilidade. Porque se virmos, mais uma vez, usando as coisas cerâmicas, não é? Se virmos a cerâmica muito comum, há coisas que vejo eu, enquanto completo leigo em cerâmicas, não é? Ao contrário dos meus três, em fases diferentes, 1, 2,
Mas eu, com os meus olhos, o meu olhar completamente ignorante, não é? Consigo perceber, bom, mas eu conheço estas formas, não é? São coisas que vêm do mundo romano até agora, não é? E como a minha família vem do âmbito rural, eu tenho sensibilidade, antigamente vinha do âmbito rural, eu tenho uma sensibilidade para isso. Mas depois, se de repente aparecer cerâmica, aparecer coisas de verde manganês, não é? Ou sigilata, antes disso sigilata, não é? Ou cerâmica valenciana no século XVI, não é? Ou faença, aí já há menos continuidade, não é? Portanto, eu acho que o problema da continuidade há uma espécie, o que a Inês está a dizer é que há uma espécie de marcação sociológica, não é? Eu acho que eu inverteria a coisa, não é? Eu acho que nos estratos mais profundos as continuidades são maiores, as elites tendem mais à inovação, não é? O que é um pouco paradoxal, não é? Mas no fundo é aquela ideia do príncipe de Salinas, do príncipe de Salinas no Leopardo, que é preciso que tudo mude para que tudo fique exatamente na mesma. Portanto, são mais abertos à reelaboração. Mas depois sobre... É destruir as marcas da dinastia anterior, não é? Sim, mas fica tudo na mesma, isto é, destroem-se algumas marcas, o resto fica tudo na mesma. Mas em relação, a pergunta da Inês é muito boa, fez-me pensar muito, fez-nos pensar seguramente a todos, que é sobre o que é a continuidade. Eu consigo lembrar-me, fizemos um colóquio recentemente sobre a reversibilidade, não é? Sim. E dos espaços sagrados, não é? E isso é continuidade, mas é continuidade revertendo-os, não é? E portanto a continuidade tem implícito, como os sistemas tendem para o caos, não é? É o terceiro princípio da termodinâmica, não é? E portanto tudo muda, não é? É por isso que há historiadores, senão não havia historiadores, não é? Os historiadores estudam o que vai mudando, para citar o Borges de Macedo. E, portanto, não é o que muda, é o que vai mudando. É o gerúndio. E eu acho que é tudo sobre reutilizações, retornos, recuperações, às vezes muito conscientes, reelaborações, não é? E depois há cortes. E depois há momentos de cortes. Há momentos de cortes completamente assumidos. Nem sempre bem-sucedidos. A ideia dos revolucionários franceses de substituir o calendário. Um corte radical assumido mal sucedido. A ideia da Revolução de 17. No fundo, a Revolução Extraordinária esconde uma enorme continuidade da burocracia, da estrutura estatal, da ideia de império, não é? Que se rompe depois. A ruptura é nos anos 90, não é em 17. Portanto, eu acho que há rupturas, nem sempre, ou estou a pensar, por exemplo, no Japão do século VII e VIII, quando aí é uma ruptura total. Abandonam os TOF, eles estão no Neolítico quase até o século VII, depois abandonam os TOF-1s e de repente inventam um sistema que é de matriz chinesa, através da Coreia. Isso é uma ruptura total, aí não há continuidade. Portanto, a continuidade não pode ser, mas nós, se calhar, para citar glosando o professor Carlos Fabião, nós estamos aqui todos sob o cinto da continuidade. Eventualmente, porque estamos numa parte do mundo onde essa continuidade ainda em certo sentido, Roma ainda existe. É verdade. Portanto, quanto sei, temos uma questão do Facebook, não é? Duas questões que nos fazem desde casa. Sim, no Facebook, que João Fernandes e o Centro de Arqueologia de Lisboa dão os parabéns por uma muito interessante sessão. E temos aqui então duas questões. Uma de Lissa Alta Sombra, que pergunta se há algum polo universitário de estudos bizantinos em Portugal ou algum investigador especializado em Lisboa. Uma questão, a outra. Não sei dizer bem o nome, mas será de Civil? Sim. Diz então, a minha questão prende-se com uma noção de escala. Por exemplo, se é certo que existe sigilata no sudeste peninsular, também é certo que existe em quantidade muito pequena, comparada com a importação
da sigilata africana, por exemplo. Ou seja, para uma noção de ruptura ou continuidade, a escala importa. Poderíamos falar de ruptura na macrohistória quando há produtos importados. Não, agora perdi aqui o registrar. Produtos importados. A chegar mais de uma escola. A chegar mais de uma escala muitíssimo mais reduzida do que no momento anterior. Não há dúvida nenhuma, relativamente a essa última questão, não há dúvida nenhuma que estamos a falar de uma escala completamente distinta e que as quantidades de produtos importados para a Península Ibérica e para o Sudeste nestes momentos, até ao século V ainda tem alguma expressão, a sigilata africana ainda tem alguma expressão, a partir de meados do século V em diante já estamos a falar de quantidades muito mais reduzidas dessas cerâmicas, seja a sigilata africana, seja a sigilata focense tardia. Podemos até, os trabalhos que têm sido feitos por outros colegas, vários colegas que têm se debruçado também sobre essa questão, podemos até tentar perceber a que é que se associa essa aquisição destes produtos. O que nós percebemos hoje em dia é que realmente em sítios como Mértola ou lugares, lá está, estes lugares centrais como são também Ossónova, como é a própria cidade de Lisboa, são locais onde até mais tarde chegam estes produtos nesta fase mais tardia, na segunda metade do século V, chegam ainda durante a primeira metade do século VI, e já muito dificilmente chegarão em momentos posteriores, seja a sigilata africana, seja a focense tardia. Portanto, mesmo quando tentamos falar destas continuidades, não podemos nunca esquecer que efetivamente há transformações. Há vilas romanas no Alentejo que deixam completamente de receber estes produtos, há um voltar destas comunidades também sobre si próprias, este tal movimento quase de ruralização, de autarcia, e portanto estes produtos deixam de circular com a mesma frequência que circulavam em fases anteriores. Muitas das questões que nós colocamos hoje em dia é exatamente tentar perceber nessa escala qual é realmente, o que é que predomina, se predominam as importações norte-africanas, se as do Mediterrâneo Oriental, e ainda os contextos em que conseguimos seguramente ter esses dados ainda são muito escassos para nós podermos dizer que há um domínio do Mediterrâneo Oriental sobre o Norte da África ou o contrário. Não podemos também esquecer que ainda nesta equação devemos juntar ainda também as produções da Gália tardias, não é? A sigilata dita paleocristã. Ainda também devemos juntar a esta equação algumas, para etapas um pouco anteriores, a sigilata e as cerâmicas da própria Península Ibérica, da Espanha, e portanto há de facto vários polos de produção e a circulação destes produtos faz-se a uma escala muito menor do que nas etapas anteriores, mas obviamente que esta é uma realidade que está em constante atualização e que vai seguramente também continuando a registar avanços à medida que conhecemos mais conjuntos, seja da arqueologia urbana, seja de outros locais. Sobre o mundo bizantino, não há realmente em Portugal ninguém que se dedique exclusivamente à temática bizantina. Agora há. Pronto. Mas não nós. Sim, mas agora há, isto é, mas é do ponto de vista da literatura. Ok. Há duas, são duas professoras da Faculdade de Letras, uma do Departamento de Estudos Clássicos, não é? E portanto trabalham em literatura. Uma já está entre nós há algum tempo e trabalha sobretudo sobre coisas do século V e VI. Portanto, é muito império. É difícil dizer se é Império Bizantino ou se é o último império, ou se é a última fase, não é? E depois, sim, é verdade. Agora temos essa professora é cipriota, Fotini Acitofi. E pela via religiosa, o futuro Lourenço também tem feito, mas nós acabamos de recrutar na Faculdade de Letras uma pessoa que trabalha em literatura bizantina do século XII, portanto um período bastante, acabamos há meses,
Portanto, um período bastante mais tardio, é Comemos, período Comemos. A mim interessa-me bastante porque é muito o período em que eu trabalho centralmente, não exclusivamente, mas é isso, basicamente é isso. Portanto, não há ninguém que faça realmente a história bizantina em Portugal, e por isso também foi tão interessante convidarem-nos. Nós somos uma espécie de confins, não é? E portanto, e por isso mesmo acho que foi também muito importante convidarem-nos para esta Beria Fest, porque não só isso pode ser o ponto de partida para um interesse maior pelos estudos bizantinos, como também, evidentemente, nos faz pensar na nossa própria investigação numa perspectiva de macro-história, que é uma perspectiva que nos interessa a todos muito particularmente. E como a última vez que falo, queria agradecer, eu não fiz no início isso, mas queria agradecer muito à arquiteta Hélia Silva ter-nos aqui recebido no GEO e ter assumido o GEO como a base para esta iniciativa. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, e será seguramente do nosso lado. Então, enfim, pensando nestas últimas palavras, agradeço também eu à arquiteta Hélia Silva ter-nos acolhido aqui no GEO e, naturalmente, agradecer também a todos os participantes, os que estiveram aqui connosco e os que estiveram em casa a assistir. Lembrar que foi uma iniciativa do GEO, exatamente o Centro de Estudos Aliciponenses, com o Centro de História da Universidade de Lisboa e com a UNIAR, com o Centro de Arqueologia também da Universidade de Lisboa, e esperar também vê-los a todos numa próxima ocasião, em breve. Não há mais perguntas. Não há mais perguntas. Não. Muito obrigado. Obrigada.